A Prefeitura de Ribeirão apresenta a proposta de orçamento para o ano que vem. A maior preocupação é com a dívida fundada pelo município, baseada em empréstimos e financiamento a longo prazo. O orçamento prevê as receitas e fixa as despesas do município. E a Prefeitura de Ribeirão apresentou um cálculo para 2021 de mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais, 3% a mais do que foi estimado para este ano. Na análise do coordenador da ADESG, a Associação Especializada em Políticas Públicas, existe uma expressiva expansão de créditos contratados pela administração. Para se ter uma ideia do quanto essas operações cresceram este ano, de 2019 para 2020, houve um aumento de quase 300% no número de empréstimos feitos pela atual gestão. Em 2019, no âmbito das receitas de capital, ficaram em 72 milhões de reais. Para 2020, a previsão é fechar em operações de crédito na ordem de 286 milhões de reais, o que já caracteriza um aumento de quase 300% das operações de crédito. Isso é preocupante porque, além do expressivo aumento, quando empréstimos são contraídos, eles impactam o endividamento do município. E, no longo prazo, isso pode trazer problemas para a própria viabilidade econômico-financeira do município de Ribeirão Preto. E com isso veio a preocupação com a dívida fundada do município, baseada em empréstimos e financiamentos a longo prazo. A cidade deve começar 2021 com pelo menos 597 milhões de reais dessa dívida. O montante é impulsionado por precatórios, além de pagamentos referentes a créditos e contrapartidas do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Essas obras que estão acontecendo no momento podem interferir nessa situação da dívida fundada? Podem. Uma vez que você está tendo um gasto um pouco maior do que o esperado para fazer esse pagamento dessas parcelas que são parte da prefeitura e não do governo federal, é óbvio que isso pode repercutir ao longo do tempo na forma de dívida, pode agravar a situação de endividamento, sim. E, obviamente, isso pode ser empurrado por dívida para o longo prazo, né? Então, o governo já entra altamente endividado nesse ano e isso pode, obviamente, gerar uma repercussão de longo prazo para os próximos anos, não só em 2021, mas para os próximos anos também. Aí comprometendo aí o início da próxima gestão e tudo mais. Os empréstimos sempre contraídos ali com as contrapartidas que eles exigem, então você tem ali o financiamento, tem uma determinada linha de crédito, taxas de juros, e isso acaba impactando a dívida fundada porque são obrigações que o município contrai de longo prazo, de mais de 12 meses. E acaba acontecendo, sim, um impacto. Quanto mais empréstimo for contraído, maior o valor da dívida fundada. E o que também colabora muito para o aumento da dívida é o rombo que a Prefeitura precisa cobrir todo mês do Instituto de Previdência dos Municipários. O IPM é responsável pela aposentadoria dos servidores públicos e o valor descontado na folha de pagamento dos funcionários e arrecadado pelo município não é suficiente para pagar quem já se aposentou. Mesmo que Ribeirão já tenha começado uma reforma, uma reestruturação administrativa está longe de ser suficiente para resolver o problema. O IPM preocupa do jeito que está, inclusive a proposta orçamentária já prevê um repasse de 205 milhões para o IPM em 2021. Isso é um orçamento superior a quase todas as secretarias do município, com exceção de saúde e educação. E a própria proposta orçamentária já traz também uma previsão de déficit do IPM para 2021 de 214 milhões de reais. Quando a gente tem um sistema de previdenciário muito sobrecarregado como o nosso, com uma carga que é incompatível, inclusive, com a do PIB e tudo mais, a gente acaba tendo problemas muito graves aí em termos de orçamento para o governo, que acaba tendo que bancar todo esse déficit gerado por esse sistema previdenciário. E, obviamente, esse dinheiro sai de outros lugares, sai do investimento, que poderia estar melhorando a situação do PIB, esse dinheiro sai da saúde, esse dinheiro sai da educação para bancar esses benefícios. A administração indireta, representada por empresas e autarquias, como Transerp e Coderp, por exemplo, também leva o desempenho da cidade para baixo.
Isso porque elas são dependentes do orçamento da prefeitura para se manterem. Por exemplo, o CODERP. O CODERP é uma empresa que poderia estar sendo repensada em termos de privatização. Então, você tem muitas opções de empresas do setor privado muito mais eficientes na produção de software, no desenvolvimento de sistemas, do que ela. Então, seria um caminho você pensar, por exemplo, na privatização da CODERP, né? Ou no próprio fechamento da CODERP. Já a Transep, por exemplo, ela tem uma aplicação muito mais voltada ao setor público e ela é um órgão muito mais difícil de ser privatizado. E você precisa manter algo similar à Transep. Nesse caso, seria mais interessante você fazer uma revisão da própria estrutura da Transep, do próprio funcionamento dela, até para diminuir a dependência do setor público e ela poder operar aí com mais margem, sem onerar tanto o governo municipal. Outra questão apontada por especialistas é um orçamento apresentado pós-pandemia. Ainda mais quando o município já acumula dívidas e obrigações financeiras. O gestor tem que ter muito cuidado em termos de responsabilidade fiscal, porque como a situação já é crítica, né, a intensificação da crise já reduziu muito as receitas desse ano. Isso gerou uma necessidade de alguns atos que não são fiscalmente responsáveis. As próprias normas que foram publicadas este ano, elas flexibilizaram a responsabilidade na gestão fiscal, faz com que o gestor tenha que ter um cuidado adicional em termos dos gastos mais perigosos, como, por exemplo, despesa com pessoal e endividamento, né? Porque são gastos que eles têm uma tendência a promover o descontrole das contas, de modo que a gestão disso vai ser a demonstração de grande habilidade do gestor para verificar se consegue manter essa gestão desses recursos de forma fiscalmente responsável e não provocar um agravamento da situação fiscal do município. O professor de Direito Financeiro da USP lembra bem que, além dessa situação, 2020 será o ano de início de mandato, com prefeitos que vão receber heranças e outros que darão continuidade na própria gestão. O cuidado deve ser redobrado. Se ele se endividou além do que seria a capacidade razoável do município em situação excepcional, os reflexos com o pagamento desses empréstimos, eles vão acabar afetando o exercício financeiro de 2021. O município de Ribeirão Preto vai ter, em termos de endividamento, uma gestão diferenciada e mais dificultada do que os outros por conta desse alavancagem, vamos dizer assim, da dívida que ocorreu nos últimos períodos, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube.